Bem, eu vou conversar agora com o advogado Jefferson Bacelar. Ele é o presidente em exercício da Academia Paraense de Letras Jurídicas, entidade que está completando 30 anos de fundação. Doutor Bacelar, é um prazer falar com você. Tudo bem? Tudo bem, Mauro? Mais uma vez, um prazer falar com você e obrigado pela oportunidade que você está concedendo à nossa APLJ nesse ano tão importante que nós estamos comemorando os nossos 30 anos. Isso. Qual é o significado de mais desta academia? É defender o juridiquês? Na verdade, ela foi constituída a partir do sonho, não é, de 40 juristas, 30 anos atrás, e as academias sempre têm como foco principal a manutenção de um legado. Por isso é que cada fundador acaba honrando a memória de um jurista já falecido, de alguém que foi absolutamente relevante na história jurídica daquele estado. E assim foi na Constituição, não é? Na escolha dos 40 patronos que ocupam as cadeiras e nas quais vão sendo ocupadas, não é? Sucessivamente, primeiro pelos fundadores, por óbvio, mas depois por aqueles que vão sucedendo, no caso de falecimento, já que são os famosos imortais, não é? Então, na verdade, o foco é a preservação da cultura jurídica daquela região, no nosso caso, da cultura jurídica do estado do Pará. Mas acabou se constituindo só de Belém, não é isso, doutor Bacelar? Sim, é uma das características, não é? Eu falava hoje com uma acadêmica da Academia Paraense de Letras e ela relatava o desafio que é tentar interiorizar uma academia já de muito mais anos, não é, do que a nossa, que é a APL, e da mesma forma a PLJ tem tentado interiorizar, principalmente com os chamados acadêmicos correspondentes. Então, nós já temos correspondentes nas grandes cidades, Santarém, por exemplo, já há correspondentes da APLJ, na tentativa de levar para o interior também esse processo de preservação da cultura. É óbvio que quando a nossa APL foi fundada, nós tínhamos somente 2 instituições de ensino superior oferecendo curso de direito, e ambas na capital. A interiorização aconteceu algum tempo depois. Mas eu acho que você traz um tema de grande relevância para que a PLJ, a partir dos seus 30 anos, pense mesmo efetivamente numa interiorização. Bem, dentro desse legado histórico, quem realmente teve a ideia? Quem foram os fundadores? São muitos? Veja, nós temos... Sim, foram Você 40 considera os fundadores. 40 como fundadores, os primeiros 40? Sim, todos os primeiros 40, e muitos deles ainda estão vivos. Na verdade, a maioria deles ainda fazem parte da academia. Não é? Eram jovens juristas, e aí sim, nós temos um legado maior e talvez até de desconhecimento quanto aos patronos. Não é? Os patronos, muitas vezes, não são reconhecidos e identificados pela sua obra jurídica, mas também é tarefa tanto dos fundadores como daqueles que vão sucedendo-os nas cadeiras, fazerem sempre memória. É uma característica na posse, não é, dos acadêmicos, fazerem reverência tanto ao patrono como também aos antigos ocupantes, aos ocupantes anteriores daquela cadeira, para que eles realmente se tornem imortais. A imortalidade está exatamente aí. É um legado que cada acadêmico recebe, de preservar a memória daqueles que os antecederam e especialmente do patrono daquela cadeira. Mas a maioria estão aí, são grandes juristas, professores, não é? Professor Milton Nobre, professor Clóvis Malcher, professor Antônio José de Matos Neto, que realmente foram, e também foram antigos presidentes, professor Aloísio Meira, não é? Antigos presidentes, o próprio Jorge Alex Atias, antigos presidentes da nossa Academia Paraense de Letras Jurídicas. E como é que funciona? É uma vez por mês uma reunião? A nossa academia ela tem uma característica, não é, que principalmente agora facilitado pelas redes sociais, os nossos encontros eles acabam sendo quase que cotidianos, numa convivência muito amistosa. Mas virtuais. E nos encontramos como? Sim, todos virtuais. Através de um grupo de WhatsApp. Exato, e também com alguns eventos. Anteriormente, antes da pandemia, nós tínhamos encontros pelo menos semestrais,
mas nós não temos aquela tradição, como da Academia Paraense de Letras, de termos uma sede na qual nós nos reunimos para trocar ideias, ou semanalmente, ou no final de cada tarde. Esse costume a APLJ nunca desenvolveu, até por não ter essa sede histórica, não é? Que possa nos receber para essa confraternização, que é comum em algumas academias, a Academia Brasileira de Letras e a própria Academia Paraense de Letras. No último dia 31, foram eleitos 3 novos acadêmicos para substituir nas cadeiras Egídio Salles Filho, Zeno Veloso e Sérgio Couto. Haverá uma cerimônia de posse para eles? Sim, com toda certeza, nós aproveitaremos que ainda estamos pendentes de uma outra posse do acadêmico Ney Maranhão e realizaremos pelo menos 2 cerimônias para que cada um tenha o seu momento especial de receber o seu colar acadêmico, a ser colocada a sua opalanda, então ter realmente a festa devida, mas pelo menos 2 cerimônias nós realizaremos para empossar esses 4 acadêmicos, os 3 de agora e o nosso querido Ney Maranhão, que foi eleito durante a pandemia, até teve uma posse virtual, mas que merece, obviamente, uma posse presencial. Bem, as letras jurídicas. Qual a importância do juridiquês? Por que se torna tão complicado o entendimento? Essa complicação é proposital para ter uma reserva de mercado para os juristas? Veja, alguns anos atrás eu lembro que o Conselho Nacional de Justiça tentou desenvolver uma campanha aí com certo êxito, no sentido de facilitar a comunicação, não é? E com uma compreensão absolutamente acertada, no sentido de que as decisões judiciais, assim como a legislação, elas têm um destinatário que é um homem comum, não é? Um homem que... Mas advogado só escreve para advogados. Você já viu isso? É verdade. Até os artigos nos jornais não têm razão de ser de usar o juridiquês, mas eles usam na necessidade de que o colega veja que eles sabem. Você tem toda a razão. Eu acho que não apenas no direito, não é? Eu cito para os meus alunos lá de primeiro semestre, quando nós falamos sobre linguagem jurídica, que é algo que marca as profissões mais antigas. A medicina também é assim. A gente, às vezes, vai numa consulta e o médico usa uma expressão muito complicada e, quando você pergunta, ele diz assim, olha, é algo simples. E aí sim ele explica. Não deixa de ser um instrumento de autoridade, tanto para a classe jurídica como a classe médica, e, às vezes, a teologia usa também isso, a filosofia. É como se se estabelecesse uma diferença, não é? Você está falando com alguém que sabe, você não sabe, você não sabe nem os conceitos básicos nessa área. O uso exagerado do latim, hoje, se nós vemos texto com muitos termos em inglês, incomoda. Imagina o texto jurídico com o latim. E, às vezes, absolutamente desnecessários, não é tanto... E redundantes. Eu tive a oportunidade de ver 2 peças simples, locação de imóvel, uma feita por um advogado inglês, era uma lauda. O mesmo contrato feito por um brasileiro ou um português são 4, 5 laudas, para dizer a mesma coisa, para ter o mesmo valor jurídico. Por quê estender tanto e se tornar redundante, ficar repetindo a mesma coisa? Eu acho que é uma característica nossa, não é? Agora você sabe, Mauro, que há um processo de mudança até radical desse mecanismo de peças muito extensas, até pela própria postura, não é, da magistratura, que nos últimos anos vem demonstrando uma certa impaciência com esse uso exagerado, com essa complexidade. É um gasto de tempo totalmente desnecessário para quem vai julgar. De tempo, de papel, de energia, e é óbvio que isso acaba atrapalhando. Mas eu falo de uma radicalização que é um processo agora de simplificação, inclusive com o uso de esquemas, de fluxogramas, até mesmo de figuras que venham a substituir, às vezes, um argumento muito longo, não é? É o chamado design thinking, ou seja, é uma possibilidade realmente de demonstrar, de apresentar a mesma situação, apresentar informações, mas com uma simplificação muito parecida com os emojis, não é? Muito parecida ali com os símbolos que a internet
veio popularizando nos últimos anos. A justiça corre para se tornar informatizada, as petições já são informatizadas e assim por diante, mas a linguagem não corre, pelo contrário, corre para trás. Você tem razão, eu acho que é um desafio de todos nós. Volto a dizer, o CNJ, o STF já tem tentado reduzir o uso do juridiquês desnecessário, mas é aquilo, às vezes, uma expressão que é consolidada no meio jurídico, às vezes até induz a compreensões equivocadas, não é? Eu sempre cito para os meus alunos, Mauro, a palavra denegar, não é? Ou seja, ao invés de falar negar, eu uso denegar. E a princípio tem o mesmo significado e muitas vezes isso gera uma confusão desnecessária. Bastava usar uma expressão mais corriqueira, mais comum, mais compreensível. Mais comunicativa, né? Para buscar um resultado mais objetivo. Mais comunicativa. Pensando no destinatário. Perfeito, é isso mesmo. Bem, a gente vê nas outras profissões, já que o senhor falou das outras profissões, principalmente os iniciantes, aqueles que chegam, iniciam a profissão, usam muito termos técnicos, até por uma questão de posicionamento no mercado. Mas aqueles profissionais mais antigos tentam a simplificação. Isso só não acontece no direito, é impressionante. Na medida que o tempo passa, se torna mais difícil a compreensão. Nós usamos muito, não é, a linguagem, nós nos orgulhamos de uma cultura geral, de uma cultura específica da nossa área, e a própria leitura e as aulas que são ministradas ainda numa metodologia que você conhece muito bem, que é a metodologia expositiva, majoritariamente, despertam no aluno aquele interesse mimético, não é, de repetir o modelo que recebe dos professores, dos mestres. E aí, nesse sentido, ao invés de uma ruptura, nós encontramos esse espelhamento, não é? Essa reprodução comportamental, porque acaba expressando uma cultura, volto a dizer, que às vezes é até falseada, porque o que se busca realmente é um conteúdo, mas o conteúdo pode ser objetivado, facilitado. Quem já percebeu isso, quem já compreendeu isso, com certeza está um passo à frente, e às vezes terá até o resultado esperado, sonhado, porque foi capaz de, em poucas palavras, informar da mesma maneira aquilo que muitas vezes se usa dezenas de parágrafos, de laudas, não é? Eu também já ouvi que, de repente, uma peça muito curta parece que falta argumento. Então, o juiz dá mais importância para aquelas peças maiores. É por aí? Acredito que não. Volto a dizer, e você já frisou muito bem, todo o processo agora está sendo simplificado, os magistrados todos também têm diante de si os desafios trazidos pelas metas do Conselho Nacional de Justiça e dos seus próprios tribunais. Então, se for possível trabalhar uma informação de maneira sintética, de maneira objetiva, com toda certeza a probabilidade de um resultado favorável é até maior. Até em julgamentos em que há o espaço para a expressão da oralidade, Mauro. Alguns magistrados até dizem assim, olha, era melhor não ter feito a defesa, não é? A defesa oral. A defesa oral mais complicou do que ajudou, porque os argumentos colocados na peça já eram suficientes. Mas, volto a dizer, às vezes é uma tendência, não é? É uma ideia que é trabalhada de que no muito falar e no falar difícil se teria um mérito maior daquele comunicador. Isso agora, definitivamente não é verdade. Doutor Bacelar, em algum momento esse tipo de conversa que nós tivemos é discutido pelos acadêmicos? Sim, eu acredito que a nossa academia, inclusive, ela tem tentado um processo de rejuvenescimento, não é? De trazer novas ideias, novos posicionamentos. A minha entrada, por exemplo, na academia, alguns anos atrás, também eu acho que atendeu essa demanda, não é? E de outros colegas que vêm com novas ideias e buscam equilibrar, não é? A tradição, a cultura jurídica já muito bem fundamentada dos primeiros acadêmicos, dos fundadores, com uma nova geração
que, de alguma maneira, pensa também o direito de outra forma. E uma Agora, nova eu lhe garanto, geração Mauro, que só se comunica por rede social, se comunica pela verdade. informática, pelo Twitter com 240 caracteres. Advogado nenhum consegue usar o Twitter desse jeito, porque ele não consegue argumentar em 240 caracteres. Isso é uma deficiência, o senhor não acha? É verdade, mas nós temos nos esforçado, viu? Volto a lhe dizer, quando o próprio judiciário, que acaba sendo um elemento concentrador das expectativas, seja em relação ao Ministério Público, em relação à advocacia pública ou privada, aceita mudar através desses mecanismos simplificadores, eu acredito que haverá um efeito dominó positivo, um círculo virtuoso de ajustes, desde a formação, desde a academia, passando também por essa necessária adequação da atividade do advogado e do membro do Ministério Público. Já tem havido, viu, Mauro? Eu lhe garanto que essa postura já tem mudado nos últimos anos. Eu acho que o período da pandemia também acelerou essas mudanças necessárias, que aconteceriam, quem sabe, daqui a 5 ou 10 anos. Então, hoje, os tribunais, a atividade dos advogados e do Ministério Público também já estão preparadas para essas mudanças que são absolutamente necessárias. Doutor Bacelar, se algum profissional do direito que esteja nos assistindo tenha o desejo de participar desse Silogeu, quais os critérios para entrar na academia? Bom, a primeira circunstância que precisa acontecer, exato, é o falecimento de um acadêmico ou de uma acadêmica, não é? Essas 3 vagas que foram ocupadas ocorreram especificamente por conta disso. 2 colegas, inclusive, falecidos por conta da pandemia, não é? Os grandes juristas, Zeno Veloso e Sérgio Couto. Então, sempre é um episódio assim que vai gerar o surgimento de uma vaga. E aí é óbvio que abre-se um edital e desse edital se habilitam pessoas que tenham uma cultura jurídica comprovada, que tenham textos publicados, livros publicados, e às vezes até mesmo é uma das características da nossa academia, valorizar também a atividade prática, não é? Então, muitas vezes você não tem um livro publicado ou vários livros, mas tem um número de peças de cunho jurídico, pareceres, que respaldam, não é, sem maior sombra de dúvidas, a sua capacidade jurídica. E aí inicia um processo muito parecido com o de uma eleição. Você precisa visitar os acadêmicos, se comunicar com eles, porque o quórum é qualificado, né? O nosso quórum é de 2/3 para a eleição, não é uma eleição fácil. Às vezes, até mesmo aquele mais votado acaba não sendo eleito e não tem segundo turno. Quando ele não é eleito, recomeça todo o processo em relação àquela vaga. Então, é um trabalho de convencimento em relação a esses 40, no caso 39, não é? Votantes muito grande e que demanda realmente uma aproximação e uma vontade muito grande de fazer parte da PLJ. E uma entidade dessa categoria, com tantas cabeças, 40 cabeças pensantes de alto nível, que tipo de contribuição ela traz para o Pará? Veja, nós queríamos, inclusive, poder divulgar isso e consolidar essa contribuição. Na verdade, a composição da nossa PLJ, eu posso lhe garantir que é extraordinária. Não é? Nós temos ali procuradores, advogados, temos magistrados do trabalho e do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, temos procuradores do trabalho e juízes também dessa área específica, acadêmicos e pessoas que têm realmente pensado o nosso Estado e produzido, colaborado substancialmente para o crescimento da cultura jurídica paraense. Talvez a grande questão é que esses mesmos acadêmicos fazem parte também de outros grupos, de outros colegiados, e às vezes até divulgam essa sua atividade em outros fóruns. Eu acho que é um dos desafios que a PLJ também tem, de poder divulgar e de poder vincular a grande produção dos seus membros, dos seus acadêmicos, para a sociedade. Eu acho que nós precisamos nos abrir um pouco mais.
talvez uma das causas disso, Mauro, seja exatamente esse grupo muito fechado, não é? Então, nós não pensamos, por exemplo, em ampliar o número de acadêmicos, porque é um modelo tradicional da academia francesa, com 40 vagas, vinculados a essa imortalidade. Isso, às vezes, pode até atrapalhar o processo. Mas eu lhe garanto que os nossos acadêmicos têm uma produção e uma produtividade intensa e que, se fosse adequadamente divulgado, se houvesse interesse na divulgação desse trabalho, a nossa academia teria um reconhecimento muito maior pela sociedade do nosso Estado. Pela classe jurídica já possui, mas seria tão conhecida e tão valorizada quanto a nossa tradicionalíssima Academia Paraense de Letras. Doutor Jefferson Bacelar, muito obrigado por essa conversa, muito obrigado por essa entrevista, sucesso para a academia e outros 30 anos pela frente. Muito obrigado. Muito obrigado, Mauro.